a questão de vários porquês. Ah, por que isso, por que aquilo, por que aquilo, por que aquilo outro. Vou te mostrar aqui. Tudo é através da escolha. Quando eu cheguei na casa de Deus, eu cheguei uma pessoa triste porque meus pais tinham se separado. Então, eu tinha a companhia do meu pai, eu não tinha mais, porque minha mãe deixou ele, né? Uma coisa que eu não gosto de falar. Mas ela deixou, então ele foi embora. Então, eu aprendi a conviver sozinha dentro do meu lar. Uma mãe ausente, que estava toda hora na rua, né? E encontrou outra pessoa e se uniu a esta pessoa, né? E eu não queria conviver com outra pessoa, porque, gente, cada pessoa tem sua vida, cada pessoa carrega em si o que ela acha de certo, o que ela acha de errado, o que ela quer, o que ela gosta. Então, eu não queria conviver com outra pessoa, né? Então, assim, foi um momento difícil. Cheguei na casa de Deus, porque meu pai me levou um dia, mesmo que hoje ele não é mais, porque ele prefere agradar a família dele lá do interior. Então, assim, eu fui, gostei, e eu queria muito encontrar uma pessoa para minha vida, né? Só que eu fui primeiro buscar o Espírito Santo. Quando eu encontrei essa pessoa de Deus, ungida, consagrada, é até hoje. Mas, claro, não tenho mais aquele sentimento, aqueles olhos, né? Que na época nós estávamos, ele tinha 3 anos a mais do que eu, deve ter ainda. E nós éramos muito jovens e ele sempre ali ocupado com as coisas de Deus. E eu achei lindo, maravilhoso, né? Mas é o tipo da coisa. Ele se cobrava muito para ser muito santo, para ser muito correto, né? A pressão do pai, a pressão das ordens, dos conceitos da sua fé, as normas da sua fé. Então, ele sempre foi de... eu não jamais disse assim, tira isso do seu coração que é o diabo. Então, ele está errado, gente? Pode estar errado, porque foi uma palavra pesada, mas ele não tem culpa, porque foi a criação dele. A criação dele foi essa. Então, ele sentia muito a obedecer tudo, certo? Tanto hoje, ele está muito bem, casou com uma mulher de Deus, eu admiro ela, por quê? Porque os dois são um só. São pessoas de Deus, pessoas de fé. E lá no coração dela, ela queria estar onde ela está. E aqui no meu coração, eu sempre quis ter uma vida normal. Por quê? Porque eu nunca almejei estar 24 horas dentro de uma igreja ou só em igreja, entendeu? Então, Deus, ele sabe o que faz. Mas existe aquela parte. Você tendo um homem de Deus, ele vai te capacitar a ser igual a ele. E era essa mentalidade que eu tinha de fé na minha vida. Mas não deu certo. Depois disso, depois dele não querer nada, eu passei a não olhar mais e continuei firme nas orações, me tornei uma pessoa do mesmo nível espiritual que ele, até um dia que ele chegou e disse que estava indo embora, porque ia cumprir o propósito de Deus na vida dele, então amém, ele foi. Depois disso, veio uma pessoa me pedir namoro, uma pessoa afastada, totalmente afastada das cores da igreja, não estava mais. E eu, como estava sozinha, sem pai, sem o meu amigo de Deus e não tinha mais esperança de encontrar ninguém, aceitei conversar com essa pessoa, só que eu cheguei para ele até um dia e disse, não dá mais, porque eu quero continuar com Deus. E aí eu terminei, né? Foi quando essa pessoa se afastou, foi quando eu perdi a notícia, o contato. E aconteceu hoje, depois de muitos anos da pessoa ter conseguido meu telefone, ter conseguido me ver, e hoje a pessoa não está mais aqui. Porque, gente, não se afaste de Deus. Não se afaste, certo? Por tudo não se afaste, permaneça até o fim. Quando a gente expulsa o mal, a gente não pode dizer que o diabo não existe, certo? Uma vez sendo usada pelo Espírito Santo, não se afaste, porque a vida, a nossa vida aqui é uma luta, é espiritual. E depois disso, gente, foi só pessoas que não serviam a mesma fé que eu sigo, não tinham os mesmos pensamentos, porque é o que eu tô falando para vocês, a nossa vida é um sacrifício. E daí para lá eu não pude mais aceitar, certo? Tentei me afastar, fiquei revoltada. Quando eu tentei me afastar, minha irmã teve um problema de saúde. Foi quando eu voltei para Cristo pedindo a cura dela. E ela foi curada, sim. Ela não quer saber, ela teve a criação diferente da minha. Ela foi criada com meu padrasto, não foi criada com meu pai. Então ela não quer saber
da mesma fé. Ela não quer saber disso, ela só foi para agradecer porque eu obriguei ela a ir agradecer pela saúde dela, uma alergia que ela teve. Então assim, voltei. Aí depois disso, essas pessoas, eu cheguei a tentar gostar de um menino moreno da minha cor, sendo que eu tenho mais atração por pessoas mais, eu acho mais bonito pessoas diferentes da minha pele. E eu tentei gostar desse jovem porque ele queria uma oportunidade. Aí um pastor que hoje já não está mais nem em vida entre nós, falou que o namoro da igreja, o namoro cristão é só 6 meses. Então eu me senti pressionada. Cheguei até essa pessoa de Deus que já ia viajar, né, ia para a obra e falei para ele, olha, eu vou casar com aquele menino ali. E ele simplesmente não fez caso, não respondeu nada. E ele só, uma palavra que ele falou, creres no Senhor teu Deus, né, creres e verás a glória de Deus. Foi as últimas palavras que eu ouvi da boca dele. Então, daí para frente eu mandei abençoar o namoro, mandei e não quis casar de noiva, porque eu não gostava da pessoa. Eu tinha, a minha mãe bebia, o padrasto bebia e me expulsava de casa todo dia. Quando eu chegava da igreja, fazendo a obra do Senhor, ela não deixava minha janta, trancava o portão e muitas das vezes eu tinha que procurar algum canto para dormir. Então eu encontrei nesse jovem uma forma de sair daquele sofrimento e arranjei outro, porque eu não gostava dele. Até que com 1 ano eu pedi o divórcio. Ele disse, não me deixe. Eu não deixei. Passou os 3 anos, eu não suportava mais. Ele não quis saber da igreja, ele tinha ciúme doentio e ficava falando coisas de ofensas, coisas que eu nunca pensei em escutar, fui escutar da boca dele, então já era um fim. Aí eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque quando a gente se casa, não pode mais se separar. E eu casei sem amor. Infelizmente, eu não desejo isso pra ninguém. Foi um erro. Eu pedi perdão a Deus, eu fiz votos, certo? Até chegar um momento que eu não conseguia mais querer usar o uniforme porque eu me sentia triste. E eu entreguei. Falei com o bispo, não estou em pecado, não estou entregando, porque eu não me sinto feliz de estar usando este uniforme. Até porque eu casei apenas no civil para não ser chamada de pecadora, porque já tinha sido uma calúnia, que eu tinha tido coisas no passado que eu não tinha tido. Então, depois que eu saí, que eu fui obreira 2 vezes. A primeira, eu saí por conta de uma fofoca, que eu não tinha feito nada com a pessoa que eu gostava, que eu estava gostando, que dizia que gostava de mim, que hoje não está mais entre nós. E a segunda vez eu saí para me divorciar porque eu tinha vergonha, certo? Então, cada um com seus erros. E foi assim que aconteceu. E o motivo do divórcio foi que ele estava afastado, não queria saber da casa de Deus, falava muito mal de algumas coisas que eu não achava correto, escutava músicas que eu não gostava de ouvir. Não era uma pessoa, nós estávamos a idade um pouco próxima, eu acho que 1 ano ou 2 de diferença. E não deu certo, eu orei, pedi a Deus, mas não deu certo. Até que um dia ele começou a conversar com meninas na rua, e até um dia uma jovem foi na nossa casa pegar uma bolsa. E foi nesse dia que eu decidi a deixá-lo, porque eu perguntei, eu posso ir com vocês dois? Ele falou, não pode, e eles dois saíram juntos. Então, depois disso, eu comecei a orar, comecei a clamar, e foi onde eu tomei a decisão do divórcio. Peguei um frete, peguei minhas coisas e fui embora. Fui morar de contrato, fui morar sozinha, porque meu padrasto não queria que eu morasse com a minha mãe, porque sempre era briguinhas, discussões, e eu não queria que a minha mãe estivesse ali levando para ela uma preocupação, né, de uma filha que estava voltando ali para casa. E foi assim, gente, foi uma luta. Hoje minha mãe não bebe mais, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho a minha casa. Eu sempre tive minha casa própria. A segunda casa é essa, a primeira eu deixei para lá. Por quê? Porque a gente não tem condição nenhuma, mas Deus te dá a condição que você precisa. É você se lançar nos pés de Jesus, certo? Muitas pessoas falam mal de Fogueira Santa, falam mal dos pastores que eles pedem dinheiro. Olha, eu nunca me arrependi de dar nenhum real lá naquele altar, porque foi ali que Deus me honrou e tem me honrado e me abençoado até hoje. Se eu tô aqui, eu agradeço a Deus, porque eu não tinha nem isso aqui, eu não tinha, era nada, certo? Eu cheguei totalmente sem nada. E por que que eu não consegui muitas coisas? Porque, gente, a vida é assim, é escolha. Fizemos a escolha certa, fizemos escolhas erradas e colhemos os frutos. Ai, quer dizer que tudo tá perdido? Não.
existe um Deus que está pronto para te abençoar, certo? Então fica aí para vocês a minha história.